Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre e a nossa primeira aula vai ser de língua portuguesa. O nosso assunto é termos integrantes da oração, complementos verbais e complemento nominal. No primeiro bimestre, nós estudamos os termos essenciais, que foi sujeito e predicado. Agora nós vamos ver os termos integrantes, ok? Aqueles que vão completar o sentido de outras partes de uma oração. E esse complemento vai ser verbal, quando o verbo vai pedir o complemento, e complemento nominal, quando um nome vai pedir o complemento. Nesse primeiro momento, nós vamos ver os complementos verbais, ok? Complementos verbais, nós temos dois. Quais são eles? Os objetos direto e indireto. Os verbos da língua portuguesa podem ser transitivos ou intransitivos, nós já vimos isso anteriormente. Os que têm sentido completo e não precisam de complemento são classificados como intransitivos, VI. Já os que precisam de complemento são chamados de transitivos, VT, verbo transitivo. Em outras palavras, os verbos transitivos precisam de complementos verbais. Somente os verbos transitivos é que vão pedir complemento. Os verbos intransitivos não vão pedir complemento, ok? Vamos lá ao primeiro, que é o objeto direto. Quando o complemento é ligado a um verbo transitivo de forma direta, isto é, sem preposição, ele é chamado de objeto direto, OD. O verbo que pede esse tipo de complemento é chamado de verbo transitivo direto, VTD. Observe. A prefeitura já inaugurou 255 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. Aí nós temos, quem é o sujeito? A prefeitura. Quem é o verbo? Inaugurou. Inaugurou o quê? 255 quilômetros de faixas exclusivas. Então, nós temos um verbo transitivo direto, porque entre o verbo inaugurou e o complemento 255 quilômetros de faixas exclusivas, não tem nenhuma preposição. Então, esse trecho da oração é conhecido como objeto direto, porque você tem um verbo transitivo direto, um VTD. Objeto indireto. Quando o complemento do verbo transitivo se liga ao verbo com preposição, ele é classificado como objeto indireto, OI. O verbo que pede complemento indireto é chamado de verbo transitivo indireto, VTI. Veja, as cidades precisam de mais planejamento no trânsito. Quem é o sujeito? As cidades. Quem é o verbo? Precisam. Quem precisa? Precisa de alguma coisa ou de algo. Precisa de quê? De mais planejamento. Então, veja só. Quem é a preposição aqui? De. Você tem o verbo, logo após o verbo você tem uma preposição e essa preposição ela está integrada ao objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, o meu objeto é indireto, ok? Então, vamos recapitular. Verbo transitivo direto mais objeto direto. Não temos aqui preposição. Verbo transitivo indireto, você tem o verbo, preposição e o objeto, ok? Núcleo dos complementos verbais. Comumente, os complementos verbais são formados por mais de uma palavra. Quando isso acontece, há sempre uma palavra mais importante que constitui o núcleo desse complemento, o qual é um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, nós temos aqui o núcleo do complemento verbal, tá? Nós vamos observar aí o sujeito, aí vamos verificar o que está no predicado e vamos identificar o que é que vem depois do verbo. Então, veja só o exemplo. Shows, peças,
filmes e mostras. Observe que isso aí está antes do verbo. Quem é o verbo? Abordam. Abordam o que? A cultura negra na cidade. Então, aqui nós temos quem é o objeto direto? A cultura negra, tá? Quem é o núcleo desse objeto? Cultura. É a palavra mais importante. Negra aqui está funcionando como adjetivo, uma característica da palavra cultura, ok? Da cultura. Não é da palavra, não é da cultura. Muitas ruas e avenidas precisam de reparos. Então, vamos lá. Você tem muitas ruas e avenidas que funciona como sujeito e aí você tem o verbo precisam. O que tem depois do verbo? De reparos. Observe que você tem uma preposição. Então, se você tem uma preposição, o verbo precisam é um verbo transitivo indireto. E nós temos aqui o objeto indireto que é de reparos. Quem é a palavra mais importante, ou seja, o núcleo desse complemento verbal? Reparos. Ok? Então, reparos é o núcleo. Objetos diretos e indiretos com pronomes pessoais oblíquos átonos. A maior parte dos pronomes pessoais oblíquos pode ser empregada como objeto direto ou como objeto indireto, conforme a transitividade do verbo. Pronome pessoal oblíquo átono, ele é átono porque ele tem uma força menor, ok? Ele soa com mais fraqueza. Aí nós temos aqui dois exemplos. Ela o ama. Ama é um verbo transitivo direto. É objeto direto. Ele ou você, dependendo do contexto, ama. O ama, ok? Então, esse o aqui está em lugar do ele e de você. Ok? Ela ama você. Ela ama ele. A professora nos explicou o assunto. Explicou é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem explica, explica algo a alguém. Então, você tem um verbo transitivo direto e indireto. Nós estamos trabalhando aqui com os objetos, então vamos lá. A professora explicou. É o verbo transitivo direto e indireto e o objeto indireto é nos. A professora nos explicou o assunto, ok? Os pronomes o, a, os, as e suas variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas funcionam como objeto direto. Olha essa dica. Sempre serão objeto direto. Eu encontrei os meninos. Os meninos é o objeto direto. Eu os encontrei. Os é o objeto direto. Esse os está em lugar de meninos. O pronome lhe ou lhes sempre funciona como objeto indireto. Dê-lhe as explicações necessárias. Lhe é o objeto indireto. Explicações necessárias é objeto direto. Desejo-lhes muitas felicidades. Lhes é objeto indireto, muitas felicidades, objeto direto. Por quê? Porque o nosso verbo aqui é verbo transitivo, direto e indireto, ok? E assim, nós vamos ficando por aqui com mais uma aula, né, de língua portuguesa, ou melhor, a primeira desse bimestre, e nós vamos ver nossas atividades lá no Proesc também. Um beijo!